Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa autêntica revolução, uma revolução estética e filosófica que redefiniu a Europa ali em meados do século XVIII. Falo, claro, do neoclassicismo. Olá, sim, uma mudança radical. E para esta nossa análise, temos extratos de três artistas absolutamente centrais: o pintor Giovanni Panini, o escultor António Canova e, claro, o incontornável Jacques-Louis David. E temos também um documento que nos ajuda a contextualizar todo o movimento, o que é ótimo. Exato. A nossa missão, então, é perceber como é que a arte, de repente, vira as costas à festa do rococó para se tornar sóbria, moral e até política. É isso mesmo. É descodificar a passagem da arte que decora para a arte que educa. E essa é a transição fundamental, não é? É a transição fundamental. O neoclassicismo não é de todo uma mera mudança de gosto, é mesmo uma mudança de propósito. Porque o rococó era a arte da aristocracia, para a aristocracia. Exatamente. Era uma arte que celebrava os seus próprios prazeres, a sua exuberância. O neoclassicismo nasce de um ideal completamente diferente, muito alimentado pelo iluminismo. A ideia de que a arte tem uma função pública. Uma função pública. Tem de servir o Estado, o cidadão. Olha, o filósofo Diderot resumiu isto de forma brilhante. Ele disse que a arte deve tornar a virtude atrativa e o vício ridículo. E foi exatamente isso que eles tentaram fazer. Sem dúvida. Bem, e se falamos em tornar a virtude atrativa, temos de começar por Jacques-Louis David. Ele é a personificação do artista revolucionário. Completamente. Vamos diretos à sua obra manifesto, O Juramento dos Horácios, de 1784. Olhar para esta tela hoje pode não parecer chocante, mas na altura Na altura foi um soco no estômago do establishment artístico. é a expressão perfeita. O público estava habituado a cores pastel, a cenas mitológicas leves, a querubins, a detalhes. Tudo muito ornamentado. Muito ornamentado. E de repente, David apresenta isto. Uma composição fria, austera, quase teatral. Uma paleta de cores sóbria. A luz é dura, implacável. E foca-se toda no drama central. Exato, não há nada supérfluo ali. Cada elemento serve a mensagem. E a mensagem está toda na composição. O contraste é brutal. De um lado, os três irmãos, que parecem quase desenhados com uma régua, São rígidos, angulares. unidos como uma lança apontada ao futuro de Roma. E do outro lado, as mulheres, um emaranhado de curvas, desamparadas, a desfazerem-se em dor. Sim, é uma declaração de intenções muito forte. E a forma como elas são retratadas quase como um adereço trágico é muito deliberada. Era esta a visão pessoal de David, ou ele estava só a canalizar o espírito da época, de filósofos como Rousseau? Ele estava a dar forma visual às ideias mais radicais do seu tempo, especialmente as de Rousseau. A tela é uma tese sobre os papéis de género na nova sociedade que se imaginava. Quer dizer que os homens pertencem à esfera pública. Sim, são a personificação da razão, do dever cívico, do sacrifício pela pátria. As mulheres, por outro lado, estão confinadas à esfera privada, dominadas pela emoção, pelos laços de sangue. Elas não conseguem ultrapassar a dor pessoal. Não conseguem. Uma delas é irmã dos Horácios e noiva de um dos inimigos que eles vão combater. E para a filosofia da época, essa incapacidade de colocar o Estado acima da família tornava-nas, bem, cidadãs de segunda classe. Portanto, a pintura não está só a contar uma história romana. Não de todo. Está a definir o que significa ser um cidadão virtuoso. E esse ideal de sacrifício pela pátria, pintado em 1784, soa quase como uma profecia. A Revolução Francesa estava mesmo ao virar da esquina. Exato. A pintura tornou-se um ícone instantâneo. Tornou-se o grito de guerra visual da oposição à monarquia. As pessoas viam ali o apelo ao dever, à austeridade republicana. Em contraste direto com a decadência da corte de Luís XVI. Pois foi um sucesso estrondoso, não apenas pela técnica, mas pelo timing. Foi perfeito. E aqui é onde tudo se torna ainda mais intenso. Saltamos para 1793. A Revolução está no seu auge mais sangrento. Sim, E David já não pinta heróis da Roma antiga. Pinta um mártir do seu tempo. A morte de Marat. é incrível. O cenário é de uma pobreza quase franciscana. Marat, o jornalista radical, assassinado na banheira. Onde tratava uma doença de pele. Só vemos o corpo, a carta da assassina e a faca no chão.
Um evento real, brutal, transformado em arte. E que transformação! Esta pintura é uma obra-prima de propaganda política. David era um jacobino fervoroso nessa altura. Era, e membro da convenção que votou a morte do rei. Ele usa todo o seu gênio para deificar o amigo. A composição parece simples, mas cada detalhe é calculado. A pose Bemará, com o braço pendente, o rosto sereno na morte. É uma citação direta da iconografia de Cristo morto, da Pietà de Miguel Ângelo, por exemplo. É incrível pensar nisso. Ele está a usar a linguagem visual mais poderosa da cultura ocidental, a do sacrifício religioso, e a aplicá-la a um líder político. É quase uma heresia deliberada. É exatamente isso, uma transferência de sacralidade. David está a criar um novo santo para uma nova religião, a República. E há aquele detalhe da caixa de madeira que serve de secretária. Sim, não é um objeto qualquer, está pintada para parecer uma lápide com a inscrição Amares, David e por baixo a data. Ano 2, segundo o novo calendário revolucionário. É uma ruptura total com o passado. Total. Não há reis, não há Deus, há apenas mártires da pátria. O que me fascina em David, e as fontes biográficas sublinham isto, é a sua capacidade de sobrevivência política. Ele foi o pintor da Revolução Depois foi preso com a queda de Robespierre. e, por fim, emerge como o pintor oficial de Napoleão, a glorificar um novo imperador. E isso leva-nos à grande questão sobre ele, não é? Foi um idealista que se adaptou para sobreviver ou um oportunista genial? A resposta talvez esteja no meio. Provavelmente. O que a carreira dele nos ensina é que uma era de caos, a arte mais poderosa é muitas vezes a que melhor se adapta. O seu gênio não foi só a técnica, foi a capacidade de criar a iconografia perfeita para qualquer regime. Ele deu uma face heroica tanto à República como ao Império. Exatamente. Bem, essa redescoberta da história romana, que David usou de forma tão eficaz, não estava a acontecer só nos ateliês. Havia uma autêntica febre pela antiguidade a varrer a Europa. Sem dúvida. E essa febre era alimentada por algo muito concreto: pás e picaretas. As escavações. As escavações sistemáticas em Pompeia e Herculano, em meados do século XVIII. De repente, o mundo clássico deixou de ser uma abstração literária. Passou a ser algo que se podia ver, tocar. O nascimento da arqueologia moderna. E da história da arte como disciplinas. E aqui é que entra Giovanni Panini. As fontes descrevem-no como o grande cronista visual dessa paixão. As suas pinturas de Roma são como postais de um sonho. Exatamente. Ele capitalizou o fenómeno do Grand Tour, aquela viagem que os jovens aristocratas do norte da Europa faziam à Itália. Para completar a educação, Roma era paragem obrigatória. Claro. E o que é que eles queriam levar para casa? Uma recordação. Panini oferecia isso, mas em grande estilo. Ele pintava as ruínas, por vezes de forma correta, outras vezes em caprichos. Composições imaginárias. Sim, que juntavam os monumentos mais famosos numa única tela. Uma espécie de best-of da Roma Antiga. A sua galeria de vistas da Roma Antiga é o exemplo perfeito disso. É quase uma meta-pintura. Uma celebração da própria ideia de colecionar o passado. Precisamente. Portanto, Panini documenta a nostalgia e a admiração pelas ruínas. Sim. Panini representa o fascínio antiquário, a redescoberta erudita. David representa a aplicação política e moral desses ideais. Um olha para o passado com reverência, o outro usa o passado como um martelo para moldar o futuro. E se Panini pintou as ruínas, o escultor António Canova tentou recriar a perfeição que se imaginava existir antes de tudo se tornar ruína. As fontes são unânimes em descrever a sua mestria com o mármore, a forma como conseguia dar-lhe uma suavidade que parecia carne. Canova é o expoente máximo da escultura neoclássica e a sua evolução é fascinante. Ele começou com um estilo ainda muito ligado ao drama do barroco. Ao movimento. Sim, mas quando chega a Roma, mergulha neste ambiente de redescoberta clássica e a sua arte transforma-se. A sua primeira grande obra neste novo estilo, Teseu e o Minotauro, é um manifesto. De que forma? Um artista barroco, como Bernini, teria esculpido o auge da luta, o momento de máxima tensão. Canova faz o oposto. Ele escolhe o momento depois da batalha. Teseu já venceu. Está sentado, calmo, a contemplar o corpo do Minotauro.
Exato. É a vitória da razão sobre a força bruta, da civilização sobre o monstro. É a calma, a nobre simplicidade e serena grandeza de que falava o historiador de arte Winckelmann. Precisamente esse o ideal. Canova procura um estado de perfeição e equilíbrio, não de paixão desenfreada. E o público europeu ficou absolutamente rendido. E essa busca por ordem, razão e funcionalidade não ficou confinada às telas e aos mármores. Saiu dos museus e foi para a rua. E atingiu a própria estrutura das cidades. E temos um dos exemplos mais radicais e dramáticos disso aqui mesmo, em Lisboa. O terremoto de 1755, uma tragédia apocalíptica, mas também uma oportunidade única. Sobre os escombros de uma cidade medieval, labiríntica, o Marquês de Pombal e os seus engenheiros Eugênio dos Santos, Carlos Mardel. tiveram a possibilidade de construir do zero uma cidade baseada nos ideais iluministas. O plano para a Baixa de Lisboa é o urbanismo neoclássico na sua forma mais pura. Uma grelha perfeita de ruas retas e edifícios uniformes. É a ordem imposta ao caos. E as inovações técnicas foram incríveis para a época. A mais famosa é a gaiola pombalina. Sim, e foi uma inovação absolutamente genial. Um sistema de construção antissísmica que era, no fundo, uma estrutura tridimensional de madeira embutida nas paredes da alvenaria. Que, se não me engano, era uma ideia quase importada da construção naval, certo? Precisamente essa é a genialidade. Eles perceberam que a rigidez total partia, enquanto uma estrutura interna flexível podia absorver a energia de um sismo. Foi uma aplicação pragmática revolucionária. E não foi a única inovação. Não, de todo. Criaram a primeira rede de esgotos moderna e usaram a pré-fabricação em massa de elementos como janelas e portas para acelerar a reconstrução. Lisboa tornou-se um laboratório a céu aberto. Mas a uniformidade das fachadas, a altura idêntica dos edifícios, isso não era só por uma questão de eficiência. Havia uma poderosa mensagem ideológica por trás, não havia? Claro, era uma declaração política em pedra e argamassa. Ao impor uma fachada igual para todos, o Estado pombalino estava a simbolizar a igualdade de todos os cidadãos perante a lei e o poder central. Acabaram-se os palácios da nobreza a destacarem-se. Exato. Agora, todos nobres, burgueses, comerciantes, habitavam edifícios exteriormente idênticos. A arquitetura estava a ser usada para criar uma sociedade mais homogénea e controlada pelo Estado. Então, o mesmo espírito racional, a mesma busca por uma ordem cívica que vemos no Juramento dos Horácios, Uhum. está literalmente cimentado na estrutura da Baixa de Lisboa. É a mesma filosofia a operar em escalas completamente diferentes. É a concretização máxima do ideal iluminista. A razão não serve apenas para criar uma pintura bela, serve para construir um mundo melhor, mais seguro e mais justo. Bem, resumindo esta nossa análise, fica claro que o neoclassicismo foi muito mais do que um estilo. Foi uma nova forma de ver o mundo. Sem dúvida. Nascido da crítica ao rococó, foi alimentado pelo iluminismo, pelas descobertas arqueológicas, pelas convulsões políticas. Vimos como David transformou a arte numa arma. Numa arma política. Como Panini catalogou a obsessão pelo passado e como Canova perseguiu um ideal de beleza eterna. E, por fim, como em Lisboa, esses mesmos ideais reconstruíram uma cidade das cinzas. O que me parece mais fascinante em tudo isto é a forma como o neoclassicismo olhou para um passado idealizado, a Grécia e Roma, não por nostalgia, mas como um arsenal. Um arsenal. Gosto dessa imagem. Sim, eles foram buscar a esse passado as ferramentas conceptuais e estéticas para construir um futuro que queriam que fosse radicalmente novo e racional. Usaram a ordem, a virtude cívica do mundo clássico como um modelo. O objetivo não era voltar a ser Roma. Não. O objetivo era construir uma nova sociedade de cidadãos, não de cortesãos. E isso deixa-nos com uma provocação final para pensar. Sim, hoje, quando a nossa sociedade quer inspirar mudança ou apelar ao dever cívico, a que passados idealizados que recorremos nós? E, talvez mais importante, o que é que a nossa arte e a nossa arquitetura pública atuais, os nossos monumentos, os nossos edifícios governamentais, o que é que eles dizem sobre os verdadeiros valores da nossa época?